A primeira teoria que eu quero trabalhar com vocês é conhecida como teoria do órgão, tá? Quando você está estudando órgãos públicos, uma coisa que a gente precisa conhecer bem é a estrutura da administração pública. Então você aprende lá que você tem duas técnicas comuns da administração pública se organizar. Você tem a descentralização, que é a técnica pela qual, através da especialidade, através da especialização, a administração direta institui um ente da administração indireta. A grande marca, talvez, da descentralização seja o fato de que você cria uma nova pessoa jurídica. Então essa nova pessoa jurídica vai ter uma autonomia de atuação. Mas você também tem que lembrar que, às vezes, os entes da administração pública, e todos eles, tá, direta ou indireta, eles têm essa característica de poderem agir sem precisar muito também entregar autonomia na mão dos outros. E por conta disso surge a história de órgãos públicos. O órgão público é o reconhecimento de que você tem uma pessoa jurídica, ela se mantém, ela garante a autonomia dela, mas ela se, entre aspas, distribui. Então uma grande jogada, como a gente fala, é o desmembramento interno, é que quando você tem um órgão público, você tem meio que uma representação daquela entidade. E, consequentemente, você tem a própria administração pública sendo apresentada, Teoria segundo a qual todos os conceitos que eu trouxe aqui, que você tem acesso no material lá no Telegram, todos esses conceitos que eu trouxe aqui, que eu vou trazer para vocês, tá? Eles são conceitos tirados de livros, não do meu necessariamente, mas de livros de doutrinadores consagrados. Então, guardem no coração esses conceitos aqui. Teoria segundo a qual toda atuação do agente público deve ser imputada ao órgão que ele representa, ou seja, a pessoa jurídica para a qual ele trabalha, e não a sua pessoa. Na jurisprudência brasileira, essa teoria se manifesta nas decisões que não aceitam ajuizamento de ação de indenização pelo particular diretamente contra o agente público causador do dano. Resumo da ópera, meu povo. A ideia da teoria do órgão, que também é conhecido como teoria da imputação volitiva, ou você pode chamar de princípio da imputação volitiva, é a ideia de que não interessa como a administração pública se organiza, seja por descentralização, seja por desconcentração, seja atuando por entes públicos ou por órgãos públicos. No final das contas, esses caras são entidades inanimadas, são pessoas inanimadas. Então elas não têm a característica, a capacidade até, digamos assim, de agir. Logo, você precisa ter um agente público. Você tem que ter uma pessoa que vai fazer parte, que vai compor essa distribuição, vamos dizer assim, essa organização do Estado. E aí é que entra o grande detalhe. Quando você pensa, olha, eu preciso ter alguém para fazer o trabalho, essa pessoa, contratada mediante concurso público ou contratação direta, nomeação para cargo comissionado, não interessa. Essa pessoa ela está representando o Estado. Por conta disso, nós somos obrigados a entender que essa pessoa representa o Estado, manifesta a vontade do Estado, logo, se o que ela faz causa um dano a outra pessoa, eu não posso dizer que você vai pedir indenização para essa mesma pessoa. Na verdade, você vai buscar a entidade que ela representa. A teoria do órgão é a base principal da responsabilidade civil do Estado. Então, se você se deparar em algum momento com essa coisa chamada imputação volitiva, nada mais é do que isso. É você dizer que essa pessoa, esse agente público, está agindo em nome de uma pessoa jurídica. E no final das contas, tudo que ela faz, tudo que o agente público faz, é representando a pessoa jurídica. Então eu nunca vou poder tirar de lado a entidade pública, e sim apenas atacar a pessoa. Pelo contrário, eu tenho que sempre olhar a entidade pública como uma entidade muito importante, tá? Então a chamada teoria do órgão, ela tem esse poder. Na verdade, a teoria do órgão é um pouco mais detalhada quando ela tenta explicar o que é um órgão público, mas ela é a forma de você dizer que existe uma vinculação direta entre o agente público e o ente público ou o órgão ao qual ele está relacionado. Tá? Então é por isso que nós não permitimos a responsabilidade direta do servidor, mas sim responsabilidade do Estado, e o Estado depois, numa regressiva, pode buscar o agente público. Tá? Então, essa ideia de que nós somos agentes públicos e representamos o Estado representa a teoria do órgão, que hoje está muito conhecida como teoria da imputação volitiva. Beleza?